Jesus, amém, meus irmãos, minhas irmãs? Louvado seja o nome de Jesus. Cumprimento também aqueles que estão participando aí pela internet, que o Senhor abençoe a todos. E desde já para todos nós uma semana abençoadíssima, amém, meus irmãos? Uma semana de cura, uma semana de salvação na família, de prosperidade, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Você pode abrir a Bíblia, por favor, no segundo livro de Reis, capítulo 5. Obrigado. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Nós estamos vivendo esses dias, um ambiente de glória nessa igreja, amém, meus irmãos? Um ambiente de muita unção, muita graça do Senhor sendo derramada, um tempo de muita cura, né? Curas, corpo, alma e espírito, né? Nós temos visto isso, não foi diferente comigo, né? Os irmãos sabem que antes mesmo de nós contrairmos aí a Covid, né? Eu estava com um problema no meu fígado, já estava bem sério, estava com 10 pontos já no fígado, como que chama, Niede? Fibrosado, né? E o fígado muito inchado, dormindo mal, não conseguia comer direito, tudo que eu comia me fazia mal, muito ruim mesmo, muito mal mesmo. Fiz os exames e realmente constatou aí que eu estava bem mal, né? E começou a peleja, né? Em oração e os irmãos orando, nós firmes também, né? Orando e crendo que Deus ia fazer um milagre. E Deus fez um milagre, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Os últimos exames que eu fiz comprovaram que eu não tenho mais nada no fígado. Normal. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tanto que no período da Covid eu tive uma hepatite também junto, e nossa, foi muito ruim, porque junta o mal da Covid com uma hepatite ainda, né? E, nossa, todo amarelão, igual a blusa da irmã lá, né, irmã? Impressionante. Mas graças a Deus o Senhor é bom, amém? O Senhor é muito bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós sabemos que o Senhor Jesus, ele sempre foi muito franco com a gente, muito sincero, né? O Senhor ele nunca, no momento nenhum da palavra, nós vemos ali o Senhor Jesus, o Senhor Espírito Santo, o nosso Pai querido, nós nunca vemos eles enganando a gente, ou sempre muito caminhando na verdade, né? É assim. E nós sabemos que o Senhor Jesus disse que o dia mau ele viria, né? Nós iríamos passar por dias que não são dias bons, são dias maus. E o dia mau, incluindo também uma enfermidade, que é um tempo mau que nós passamos, né? Ele vem na vida de cada um, inclusive das pessoas que são crentes também na nossa vida, né? Na vida do cristão também, naquele que está ali firme com o Senhor e tudo, um dia bate na porta esse dia mau, não é verdade, meus irmãos? Então não escolhe nem cor, nem raça, nem se a pessoa é pobre, se ela é muito rica, se ela é bilionária, não importa, o dia mau bate na porta, amém? E nesse tempo que nós estamos vivendo agora, que o Senhor deu direção para que nós vivêssemos aqui um tempo de cura, né? Nós vamos falar acerca aqui de uma cura, e também são vários, dentro da cura, são várias situações que acontecem, né? São muitos tipos de enfermidades, tem enfermidades espirituais, tem enfermidades que são no corpo, tem enfermidade que o médico também é usado por Deus para poder receitar um remédio, ou através de uma cirurgia, né? Que é feita em nós e tudo. Então, são vários momentos, são várias situações, e nós queremos falar aqui acerca de algumas delas hoje. O importante é que todas elas, o Senhor está no controle, amém? Todas elas, toda cura passa pelas mãos do Senhor, amém, meus irmãos? Toda, né? E
eu creio assim, enquanto nós estamos vivendo, enquanto nós estamos orando em casa, enquanto está acontecendo aqui a sexta-feira, esse momento de adoração que nós estamos vivendo nesses últimos dias, né, nós vemos ali que a qualquer momento a nossa cura pode chegar. Amém, meus irmãos? Não tem como o pastor pregou há poucos dias, né, pastor Guilherme? Não tem assim, não é algo que é, como se diz assim, tem um... Como é que o senhor explicou, pastor? Tem um método, né? Não tem uma metodologia, não tem. Eu posso ser curado agora, em nome de Jesus. Você pode ser curado agora, amém? Então, um momento de adoração, né, o Espírito Santo, ele vem, ele começa a trabalhar e as pessoas são curadas. No momento em que a pessoa tem uma revelação, um versículo revelado cura uma pessoa, enfim, não tem, acontece, né? Assim, desse jeito, né? Às vezes uma pessoa ora por nós, ela nos unge, e nós oramos, vamos naquele momento na fé, mas a pessoa não é curada naquela hora, mas quando chega em casa, ou 2 dias, 3 dias depois, ela vai procurar a enfermidade, cadê? Foi embora. Amém, meus irmãos? Então é assim que funciona. Eu acho muito assim, importante esse texto que nós vamos ver aqui, porque trata de algumas coisas assim, bem interessantes no processo de uma cura, né? E em cada uma delas Deus tem um propósito também. Ou seja, por quê? Porque Ele está no controle de todas as coisas, amém? Tudo passa pelas mãos do Senhor. A Bíblia diz, o Senhor disse, olha, nada nos poderá ser dado se não vier do alto. Então tudo passa pelo Senhor, amém? Ele está no controle, guarde bem isso, em nome de Jesus, amém? Ah, está demorando a minha cura, não está demorando, Deus está trabalhando, amém? Tem curas que são imediatas, tem curas que é um processo. Nós vemos, por exemplo, o Senhor Jesus curou o cego Bartimeu ali de forma instantânea. No mesmo momento, ele passou a ver. Amém, meus irmãos? Já teve outro cego que o Senhor disse para ele, cuspiu, fez lodo com a poeira lá no chão, passou nos olhos dele, vai lá no tanque de Siloé, e você vai lavar lá no tanque de Siloé, e você vai voltar vendo. Ou seja, eu nunca fui em Israel, mas eu sei que tem uma distância longa do lugar que Jesus estava até o tanque de Siloé. Ou seja, então ele caminhou até lá, teve que haver um esforço, um sacrifício. Eu fico imaginando aquele homem já cego, né, indo ali com as suas dificuldades ali, passando por aqueles lugares lá e tudo, e as pessoas olhando para ele todo sujo de barro no rosto. Imagina isso, né? As pessoas se questionando, o que é isso? Agora o cego agora acabou de ficar, foi doido agora, né? Fizeram aí alguma maldade com ele, ou alguma coisa assim, né? Mas ele estava ali exercitando o quê? Exercendo o quê? A fé dele, não foi? E ele foi lá, se lavou e voltou vendo, diga graças a Deus, amém? Então um processo, não tem nada igual, não tem... Meus irmãos, tem coisas na Bíblia que eu nunca vi uma conversão igual a outra. Se alguém já viu, levanta a mão aí, que eu nunca vi. É o processo de salvação. Nunca vi um testemunho de salvação igual ao outro. São os bilhões de pessoas na face da terra. Quantas pessoas que eu já vi testemunho da conversão, cada uma é diferente da outra. Certa vez eu estava pregando numa igreja, e aí, na hora que eu fiz o convite da salvação, o apelo, né, aquela pessoa, ninguém levantava a mão para entregar a vida para Jesus, e eu via que tinha pessoas lá que era a primeira vez que estava indo, então, né, eu fiz o apelo, o convite da salvação e tudo, e uma irmã depois me contou o testemunho dela. E ela disse assim, que quando ela queria muito entregar a vida para Jesus, naquele momento, mas ela estava com vergonha de levantar a mão, então ela orou assim, baixinho, ela com o Senhor lá, ela disse assim, eu vou abrir meu olho, se tiver mais alguém com a mão levantada, eu vou levantar a minha. Então ela abriu um olho assim, despistada, assim, sabe? Assim, olhou, tinha um monte de gente com a mão levantada, eu falei assim, então eu vou. Ela levantou a mão dela e foi para frente entregar a vida dela para Jesus. Ela chegou lá e olhou assim, estava sozinha. Ela estava sozinha, falou, e agora? E agora? Ou seja, então, meus irmãos, não tem assim um método, não tem mesmo, sabe? O momento é diferente para cada um de nós, amém? Mas vamos lá. Segundo livro de Reis, capítulo 5, uma história conhecida de Naamã. Naamã era um general poderoso, Naamã era um general que não servia ao nosso Deus, ao Deus de Israel, ele servia a um Deus chamado Rimon,
que era um Deus muito idolatrado, era um Deus que era o Deus ali da Síria, né? E era uma nação, um povo muito violento, né? Um povo que entrava e destruía tudo, o exército deles era poderoso, e por onde passava o general Naamã com seu exército, ele tomava tudo, ele roubava tudo, ele destruía tudo, matava os homens, levavam as crianças cativas, as mulheres cativas para a terra dele, enfim, era um caos total, né? E esse rei era um rei, esse general era um general muito importante, muito condecorado, né? Imagina a farda dele, cheia de medalhas, aquela coisa toda. Mas a Bíblia diz que ele era leproso. Ele era leproso. Por trás daquela toda fama dele, por trás das medalhas, por trás da roupa dele, né? E tudo, havia o que ali? Uma lepra, havia uma doença mortal, né? Ele podia estar ali com os dias contados, né? Mas vamos lá, vamos ver aqui o texto. O texto diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, com letra minúscula, diante do rei, e de muito conceito, porque por ele, o Senhor, com letra maiúscula, que é o nosso Senhor, né, dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Então, já havia ali, a gente vê que já havia um propósito de Deus na vida daquele homem. Eu creio que já havia um propósito de Deus na vida daquele general, daquele comandante. Embora ele fizesse o mal, embora ele era muito, assim, uma pessoa que matava, que prendia, que levava cativo as pessoas, mas Deus, como eu disse, estava no controle de todas as coisas. Deus tinha um propósito através da vida daquele homem. Então o Senhor permitia que ele tivesse aquelas vitórias, né? E nós vamos ver por quê, né? Versículo 2: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Ou seja, levou uma menina, pegou aquela menina e levou para trabalhar na casa do general Naamã, servindo a esposa do general Naamã, e a ele também, né? Então, nós vamos ver aqui, por exemplo, olha o processo da cura de Naamã, começa aqui, né? Começa aqui, através de uma menina, através de uma menina que estava ali cativa. Ela não foi porque ela quis, ela não foi porque ela estava precisando de dinheiro, eu vou trabalhar como ajudante na casa do general, ali eu vou ganhar um pouco e tal, não. Ela era cativa, ela era escrava, ela foi levada para trabalhar naquela casa, né? E Deus usou essa moça, essa menina, de forma extraordinária, uma menina que nem diz o nome dela aqui. Mas Deus usou, ou seja, o que eu vejo com isso? Deus tem um propósito na vida de cada um também, e Deus quer usar todos nós, amém, meus irmãos? Significa que o processo de uma cura não precisa necessariamente ser um pastor, ser um diácono para poder ungir, ser um presbítero, não, qualquer um de nós podemos ali ser um agente, ser um instrumento de Deus para que uma pessoa seja curada. Para que o seu patrão que não conhece o Senhor ainda, para que as pessoas do seu convívio possam ser curadas, possam ser levadas a serem curadas. Na minha conversão, Deus usou uma moça, uma menina, uma Patrícia, que trabalhava para a gente, para falar de Jesus para mim, na hora que eu mais precisava de ouvir o que ela falou para mim. E ali eu me converti, naquele mesmo dia. Entende, meus irmãos? Significa o quê? O Senhor está trabalhando, estamos em tempo de cura. Se tiver alguém doente perto da sua casa, um vizinho seu, um parente seu, em qualquer lugar, em qualquer momento, você tem autoridade para orar por ele, para impor as mãos sobre a cabeça dessa pessoa, ou para ungir essa pessoa e para orar que essa pessoa pode ser curada em nome de Jesus, amém? Ela pode ser liberta em nome de Jesus, e é em qualquer lugar. Estava no supermercado, vi a moça lá esperando a vez de chegar minha vez para passar as compras no caixa, e eu vi a moça do caixa, estava com a cara de oprimida, assim, meu Deus do céu, eu nunca vi uma tristeza dessa, um abatimento lá, e a outra que já conhecia ela, passou suas compras e disse, nossa, você não está bem hoje não. Eu falei, nossa, eu estou com uma dor de cabeça que não passa de jeito nenhum, estou muito mal com essa dor de cabeça. Aí eu esperei minha vez. Na hora que chegou a minha vez, eu falei, olha, eu escutei a moça falando, você falando com a moça que passou aqui, que você está com muita dor de cabeça, eu posso orar por você? É 30 segundos.
Aí ela falou assim, pode. Eu coloquei a mão na cabeça dela e disse, em nome de Jesus, dor de cabeça, sai! Aí na hora que eu falei, sai, ela fez assim, o semblante dela mudou na hora, eu falei assim, o que você fez? Eu falei, não fiz nada, foi Jesus. Você teve fé, eu impus as mãos na sua cabeça, orei, e você foi curado agora. Aleluia. E eu lembro que ela começou a falar para as outras caixas lá, então, quando um dia eu fui lá e eu, passa aqui no meu caixa. Passa no meu. Entende, meus irmãos? Então, nós não podemos desperdiçar essas oportunidades. Eu vou ter que ligar para o pastor, ver se ele pode vir aqui. Não, a autoridade que está sobre a minha vida, sobre a vida do pastor Guilherme, sobre a vida do pastor Tiago, do pastor Antônio, de cada um aqui dentro, é a mesma, é a de estar nas mãos do Senhor Jesus a cura. Amém, meus irmãos? Então, ore. Deixa Deus trabalhar. Deus usou uma menina aqui, meus irmãos, que nem o nome dela diz. E houve assim algo extraordinário que aconteceu na vida desse general, né? Nós vamos ver aqui. Então, diz assim a palavra do Senhor, levou cativo uma menina, né, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Essa menina tinha tudo aqui para pôr um veneno na comida do general Naamã. Tinha ou não tinha? Poxa, ele certamente perdeu os pais, tirou da cidade, passou a ser escrava, não tinha mais a igreja para ela ir, não tinha os amigos dela, não tinha escola mais para ela ir, não tinha nada. De repente uma menina, uma adolescente, sai e vai ser cativa na casa de um general, e ainda leproso. Que situação é essa? Quando ficava leproso em Israel, tinha que separar, tinha que ir para um lugar dos leprosos, e não podia contaminar ninguém, e passava de longe, se viesse alguém, tinha que gritar, leproso, leproso. Agora, de repente, essa mulher vai engraxar as botas de um leproso, vai lavar a roupa toda suja de lepra. Entende isso, meus irmãos? Mas olha o coração dessa menina. Não havia ali nenhum sentimento de mágoa, de dor, de nada. Essa menina era de Deus, estava ali firme. Tanto que ela diz assim, olha, versículo 3, disse ela à sua senhora, tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Olha o coração dela, dessa menina, queria que ele fosse curado. Está vendo? Ela foi um agente do Senhor ali. E você pode ser esse agente, você é esse agente, você é esse instrumento de Deus. Entende? Amém, meus irmãos? Então, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, em nome de Jesus, amém? Então, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de cura, nesse momento que nós estamos vivendo, aí é o momento em que você vai ver e você vai ver que Deus quer te usar, que Deus te usou, e que isso não pare por aí, não seja só nesse tempo, que você passe a ser um agente de cura, um agente de transformação na vida de uma pessoa, em nome de Jesus, amém? Diz assim a palavra do Senhor, então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10.000 vestes festivais. Ou seja, o rei imediatamente ali autorizou aquele homem, falou, então vai, anda, vai logo, não perde tempo. Amém, meus irmãos? Quando se trata de uma cura, de um mover, igual está tendo aqui agora, sabe, meus irmãos, chama pessoas que estão doentes para vir aqui, convida, vai lá, foi isso que essa menina fez. Chega para alguém e disse, olha, se você for na minha igreja, você vai ser curada, você vai ser curado. Amém, meus irmãos? Tem que ter essa ousadia, tem que ter essa fé, tem que ter esse amor a almas, a vidas, a salvação. Isso é que estava no coração dessa menina. Ela chegou e falou, tomara, falou para a mulher dele, tomara que ele vá lá para Israel, porque lá tem profeta que cura, lá tem homem de Deus, lá vai acontecer um milagre na sua vida. Amém? Então, e diz assim,
Bem, você vê aqui que ele se armou todo, de muito dinheiro, né? Ele achou que precisava de comprar aquela cura, né? Ele achou que ele ia ser curado, mas ele tinha que levar presentes, né? E mandou a carta para o rei de Israel, né? Achando que ele que poderia curar, né? Então, vamos falar de rei para rei, eu vou mandar um monte de presente e tal, e as coisas não são assim, né? Esse trabalho, meus irmãos, de cura, de salvação, de libertação, isso é de graça, amém? Nós recebemos de graça e de graça nós damos, amém, meus irmãos? Né? Então, diz assim, versículo 6, diz assim, levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus com poder para tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ou seja, naquela época, esse rei que recebeu a carta, ele ficou doido ali, falou assim, peraí, mas eu não curo, não é comigo isso aí, né? Ele está doido, está procurando um pretexto para romper comigo, ele está procurando um pretexto para me atacar de novo, para vir, para ter outra guerra, para complicar mais ainda a situação, né? Por quê? Porque ele não estava no Espírito, amém, meus irmãos? Ele não estava, nós estamos no Espírito, nós temos que entender, né, andando no Espírito, nós temos que entender que esse momento é o momento em que Deus, Ele quer trabalhar na igreja através das nossas vidas, nas nossas vidas, e isso não é para parar por aqui, é para continuar, amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Então, ele rasgou as suas vestes e tudo, e ele ficou ali preocupado, né? Versículo 8, ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém, meus irmãos? Nós temos que ter essa convicção. Na hora que o profeta ficou sabendo, ele falou, não, manda para mim. Manda para mim. Nós não precisamos ter medo. Tem muitas pessoas que não impõem as mãos, que não oram, porque elas pensam assim, e se eu não for curado? Vou ficar com a maior vergonha. Se não for curado, é porque naquele momento o Senhor não quis que essa pessoa fosse curada. Ou você pode orar, ela não ser curada na hora, mas depois ela vai ser curada. Amém, meus irmãos? Então, é assim que funciona, né? E Eliseu, ele tinha convicção, né? Ele tinha certeza que se esse homem fosse lá, ele iria ser curado, né? E diz assim, versículo 9, veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Olha que interessante, o profeta, ele nem recebeu Naamã. Ele mandou um mensageiro, mandou um recado para ele. Assim, vai lá e lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Olha só, para vocês entenderem, meus irmãos, o Deus que esse homem servia, que está aqui na Bíblia, nós vamos ler, era o Deus que o rei servia, era o Deus que toda a nação da Síria servia. Era um Deus tido como um Deus muito poderoso, que era o Deus Rimon. Esse Deus Rimon, meus irmãos, ele operava assim muitas coisas naquele tempo. Ele era conhecido como Deus do trovão, Deus das tempestades, mas também Deus da fartura, Deus que fazia com que as plantações rendessem muito. Então, ele era um Deus que todo mundo seguia esse Deus. E por ser uma nação muito poderosa, e por ser
uma nação que vencia todas as batalhas, aonde falava que o exército da Síria ia, todo mundo já ficava com medo, porque eles iam vencer mesmo, eles iam acabar com a cidade, iam levar cativos as pessoas e tudo, né? Então esse rei Rimom, mas sabe o que significa esse rei, meus irmãos? O nome desse rei, Rimom, significa Deus do orgulho. Por quê? Porque eles eram orgulhosos. Eles eram orgulhosos, porque eles subiram muito, eles cresceram muito em armas, em guerra, em violência, em terras, porque eles conquistavam tudo, tomavam tudo, né? Levavam os gado, levavam as ovelhas, tudo para eles. Então, deixou com que aquele general fosse uma pessoa muito orgulhosa, ou seja, cheio de medalhas, e também aquele rei, e também todo aquele povo, era um povo orgulhoso, o povo que servia a esse Deus Rimom. Entende como é que Deus estava trabalhando tudo? Como é que Deus, por causa dessa lepra, que Deus permitiu que esse homem ficasse leproso, que Deus deu vitórias a ele, Deus estava costurando ali, Deus estava trabalhando ali algo que mais para frente um pouco vocês vão ver o que aconteceu, né, com a cura desse homem importante. Não era qualquer homem, era um homem importante, importantíssimo, esse general Naamã. Então Deus estava construindo. Então muitas vezes, por que nós não somos curados imediatamente? Por que muitas vezes, às vezes nós somos curados imediatamente. Às vezes é um processo, às vezes Deus vai usar alguém que a gente nunca viu, às vezes Deus vai nos curar no momento de adoração, no momento de uma confissão de pecados, amém? Cada coisa, meus irmãos, acontece de uma maneira diferente. Lá em Tiago, capítulo 5, o Senhor diz lá assim: está alguém doente, chama os presbíteros da igreja, faça a oração da fé e a unção com óleo, né? E ele será curado, e ele será levantado do seu leito de enfermidade, né? E os seus pecados lhe serão perdoados. Entende, meus irmãos? Então, há processos, há situações de enfermidades na nossa vida por causa de um pecado. Quando vemos aí hoje, o pastor ministrou aqui na Santa Ceia, às vezes, pessoas que participam da ceia indignamente, ou seja, com pecado, sem perdoar as pessoas, enfim, traz um mal para a vida daquela pessoa. Essa pessoa fica fraca, ela fica doente e muitos até morrem, está escrito lá. Então, eu quero até falar um pouquinho acerca da Santa Ceia, desse momento sublime da igreja. Os dois momentos mais sublimes da igreja, é o batismo nas águas e a Santa Ceia, meus irmãos. É o que anuncia, o que nos faz relembrar dele, né, do Senhor Jesus, dos seus feitos, né, nos leva a uma meditação, né, para ver como é que está a nossa vida, né. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Às vezes nós gostamos de examinar a vida dos outros, né, fulano de tal está assim, né, olha a vida dele, olha aquilo ali, né. Mas o Senhor fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu vou ter que me examinar, eu vou ter que olhar para dentro de mim, né? Ver se há algum caminho mal em mim, né? Eu tenho que consertar, eu tenho que mudar isso, porque senão eu posso contrair uma enfermidade por causa disso, eu posso estar fraco, eu posso até morrer por causa disso, entende? A ceia é um momento muito sublime, muito importante para a nossa vida. Porque naquele momento que nós estamos servindo a Santa Ceia, os elementos da Santa Ceia, que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário por nós, para a remissão dos nossos pecados. O Senhor fez com que, instruiu, né, a igreja a celebrar a Santa Ceia justamente por causa disso, para nós não esquecermos, né? E que também lá no início dessa palavra de 1 Coríntios capítulo 11, que foi lida aqui, né, lá diz o seguinte, logo no início diz outra coisa assim, bem séria mesmo, né? Diz que o apóstolo Paulo instruído fala assim, olha, todas as vezes que nós nos reunimos para ceiar, é com o propósito de nós ficarmos melhores. É ou não é, pastor? Com o propósito, nós temos que sair daqui hoje melhores do que nós entramos aqui. Eu tenho que sair com mais fé, eu tenho que sair amando o Senhor mais, eu tenho que sair pensando mais no próximo, eu tenho que sair, assim, sabe, eu vou sair aqui, se eu encontrar um enfermo, eu vou orar por ele, ele vai ser curado, né, eu vou sair daqui, eu não vou fofocar mais, eu não vou falar mal dos outros, eu não vou maldizer mais ninguém, entende, meus irmãos? Porque é aquela comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo,
para celebrarmos a Cristo, a vitória de Cristo na cruz do Calvário, a sua volta. Amém, meus irmãos? Então, são momentos assim que nós temos que observar e ficarmos atentos a isso. Outra coisa, por exemplo, eu não observo aqui, né? Mas quando, por exemplo, às vezes eu estou ministrando a Santa Ceia, não tem como, a gente está olhando para todo mundo, muitas vezes, não aqui. Amém, meus irmãos? Mas na nossa caminhada a gente vê muita coisa. Então, às vezes a gente vê a ceia passar assim, diante de uma pessoa, e essa pessoa balança a cabeça e diz assim, não. Puxa vida, sabe para quem quando você balança a cabeça e diz não? Você está dizendo não para o Senhor Jesus, ali está o corpo dele, o sangue dele. Você está dizendo ali para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário que você não quer participar daquele momento. Isso dói. Por quê? Porque às vezes tem um pecado que essa pessoa não quer se ver livre dele, não quer se livrar dele, não quer confessar, ou às vezes essa pessoa se acha indigna, não sei porquê, ou não sei porquê, mas é momento, meus irmãos, de nós nos consertarmos, é momento de nós perdoarmos uns aos outros, de abrirmos o nosso coração. Você quer ver uma situação que traz enfermidade para a vida das pessoas, meus irmãos? É mágoa, é rancor. Isso é uma porta aberta para a enfermidade. Coração ferido. Perdoa. Libera, fica livre. Participa da ceia. Amém, meus irmãos? Fica melhor do que antes da ceia. O propósito é esse. Seja curado. Porque, olha, vamos olhar aqui na Bíblia o Senhor disse assim, é porque há pessoas que estão fracas. Se você perdoa, libera essa pessoa e tira essa mágoa do seu coração, você vai ficar forte. Entende isso, meus irmãos? É ou não é? Você vai se fortalecer no Senhor. Né? Se você está enfermo, vai ser curado. É isso. Se estava caminhando para a morte mesmo, né? Primeiro acontece a morte espiritual e pode acontecer até a morte física também da pessoa. Ao contrário, você vai receber vida. Amém? Vai receber vida. Então, vamos lá. Diz aqui a palavra do Senhor. Versículo 10, eu vou ler de novo. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, no rio Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava que ele sairia a ter comigo, pôr-se-me-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ou seja, muitas vezes nós pensamos do nosso jeito, não, eu quero que seja assim. Eu vou lá naquela igreja, mas tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que eu penso. E Deus, a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Não adianta a gente querer pensar do jeito que vai ser, é do jeito de Deus, e pronto, acabou. Cabe a nós ir com fé, ter esperança de que vai ser curado, né? Da forma de Deus, no momento que Deus quiser, eu estou nas tuas mãos, Senhor. Pronto. Amém? Naamã, cheio de orgulho, cheio de vaidade, um general, cheio de presentes, cheio de ouro, cheio de prata, cheio de medalhas, né? Chegou ali e queria que fosse do jeito dele. Olha o Deus Rimon agindo aí, olha o orgulhoso agindo aí. Vai ser do meu jeito. Não é do nosso jeito, amém, meus irmãos? Não é a hora que a gente quer, é a hora que Deus estabelece. Cabe a mim e a você, nós ficarmos na posição de receber. Ficarmos ali confiantes, eu tenho fé. Eu tenho fé. Amém, meus irmãos? Então, é assim que funciona. E diz assim, olha, versículo 12. Não são porventura Abana e Fafar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação, ou seja, ficou indignado com aquilo, cara orgulhoso, nariz em pé, cheio de altivez, cheio de medalha. Ele disse assim, na minha terra tem rio muito mais limpo,
precisava de eu sair de lá. O rio Fafá é muito mais limpo. Nossa, o outro também. Está vendo? Às vezes a gente pensa assim, igual esse homem. Igual esse general aqui. Não precisava de eu ter saído lá de casa, não. Precisava de eu ter, debaixo de chuva, peguei ônibus, andei, peguei outro ônibus para vir aqui, não. Eu podia ter me curado lá em casa mesmo. Deus pode curar em casa, meus irmãos? Pode. Mas Deus, às vezes, quer trazer a gente, Deus quer trabalhar mais em nós. Deus queria trabalhar a vida daquele homem. Deus queria que ele voltasse para a sua cidade diferente. Já pensou se ele chegasse lá, aceitassem os presentes dele, o dinheiro dele, ele ia voltar mais orgulhoso ainda. Ele ia voltar todo cheio de coisa, né? Foi meu dinheiro, né? Foi o Deus Rimon que me curou, né? Foi isso, foi aquilo outro, e não. Então Deus tem situações na nossa vida que passa por um processo. Quando eu me converti, eu estava mais quebrado do que arroz de terceira. Você lembra quando a gente fala arroz de terceira, que vinha todo quebradinho? Hoje acho que nem tem isso mais, né? Mais quebrado do que tudo. Deus permitiu perder tudo, acabar com tudo. Para a mesma menina que me falava todo dia de Jesus, que eu xingava ela, a mesma menina foi lá e falou de Jesus para mim de novo, mas Deus já tinha me moído, entende, meus irmãos? Precisava de eu passar por aquilo, por aquele tratamento. Muita gente não entende o que está acontecendo, mas nossa, agora mais essa. Então, diz aqui a palavra do Senhor, versículo 13, então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Precisou da intervenção daqueles soldados, aquelas pessoas que acompanharam ele, parte do seu exército, alguns comandantes também ali, pessoas que tinham influência junto a ele, ao general Naamã, para poder chegar para ele e falar, só porque ele te pediu coisa difícil? E às vezes nós achamos que para a gente conseguir alguma coisa de Deus tem que fazer um negócio muito difícil. E não tem. Nós temos simplesmente que obedecer e crer. Amém? Obedecer e crer. Fala, mas se te pedir alguma coisa muito difícil. Pessoas que acham que vai num centro de macumba, chega lá porque o pai de santo, né, chegou lá e pediu ali aquele monte de coisa, né, que é a receita para aviar, para dar uma receita por escrito lá para comprar, né, não sei quantos quilos de pólvora, é um bode, é tanto em dinheiro, é isso, é aquilo outro, a pessoa sai de lá, não, agora vai dar certo, porque esse monte de coisa aqui, né, sai toda feliz, vai lá para a casa de Umbanda comprar aqueles negócios para poder ser curado, ou alguma coisa assim, né? E não é nada. A pessoa faz porque teve alguma coisa difícil. Agora, quando chega no nosso caso, por exemplo, né, como Jesus curou vários, né? Você quer ser curado? Quero. Então seja curado. Pronto. Não cobrou nada, não durou tempo nenhum. Ele teve que agir a fé dele e crer, e foi curado. Amém? Então, tem situações, cada caso é um caso, cada dia é um dia, cada situação é uma situação diferente uma da outra. Amém, meus irmãos? Então, esse homem aqui, esse leproso aqui, ele acabou cedendo ali por causa daqueles homens que pediram para ele, né, falar assim, olha, se te pedisse uma coisa difícil, você não fazia? Então, uma coisa tão simples igual essa, vai lá, mergulha. Não fica discutindo com o Senhor, não. Às vezes nós nos pegamos batendo boca com Deus, sabia? É verdade. Mas não teria que ser assim? Mas para que precisa de ser assim? Mas não é assim que eu estou pensando. Nossa, eu já fiz isso, já fiz campanha disso, daquilo outro, e não deu nada, mas nessa vai dar, amém? Eu creio que muitos aqui já passaram, até por essa igreja aqui, claro, algumas outras campanhas que teve de cura, mas às vezes a gente pensa assim, mas naquela outra eu não fui, eu já orei tanto para essa enfermidade minha passar e eu ser curado,
e não vai adiantar não. Aí a pessoa até participa como um religioso, mas não é assim que Deus quer. Não é com religiosidade, não é porque eu vou, porque o pastor precisa de me ver lá. Não, não, não. Você vem porque você crê que dessa vez vai funcionar. Dessa vez eu vou ser curado. Vem com toda a força, vem com fé. Amém, meus irmãos? E Deus vai operar um milagre. E se não operar dessa vez, da outra vai operar. Acho que eu já contei isso aqui, o Rafael, nosso, quando eu me converti, que eu já tinha levado ele em tudo quanto é tipo de macumba, com luzes coloridas, bodiânia, mais não sei aonde, tudo quanto é lugar. Aí eu me converti, vendo os testemunhos de cura, eu falei, pronto, agora aqui é o lugar que o Rafael vai ser curado. Surdo e mudo, falava nada. Aí, todo culto que tinha, eu levantava e pegava o Rafael pequenininho assim e ia com ele lá para frente. E o pastor orava e ungia ele e eu ficava de olho ali. Falei assim, agora ele vai falar. Era desse jeito, não é nisso, você lembra? Não é, Rafa? Então, assim, ele ficava ali. Aí, fala, Rafa. E ele nada. Aí eu falei, não tem problema, no outro culto, pegar na mão dele, não tem problema não, pastor, no outro culto eu estou aqui de novo. Eu ia em todos os cultos da igreja, no início da minha conversão, então todo dia eu estava na igreja lá. Todo dia vinha eu com ele lá. Ora aí, pastor, abençoa ele aí, para ele ser curado e tal. Quando chegou um dia, passou um ano que eu estava nesse mesmo ritmo, todo culto eu ia lá na frente para orar. O Senhor curou ele dentro de casa, deitado no meu colo aqui assim, ó. Foi do meu jeito? Não, mas ele foi curado. Mas eu exerci minha fé o tempo todo. Eu não desisti. Eu não joguei a toalha. Falei, não, uma hora vai chegar a vez dele. Chegou. Amém, meus irmãos? Chegou. É assim que funciona. E diz assim, então desceu e mergulhou, versículo 14, no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Diga graças a Deus. Aleluia. Na hora que aquele homem caiu na real, eu falei, não tem jeito mesmo, vou ter que fazer igual o profeta falou aí mesmo. Estou debaixo da instrução dele e agora eu vou descer nessas águas. Pronto, acabou. Agora eu te pergunto, se ele tivesse mergulhado 5 vezes, ele teria sido curado? Não, porque a direção era 7 vezes. Pronto, acabou. O pastor deu uma direção, o homem de Deus deu uma direção, o profeta deu uma direção, caminha na direção. Amém? Caminha, vai dar certo. Se não der certo, tem outra vez, tem próxima vez, é amanhã, domingo que vem, tem mais, amém, meus irmãos? Pode não ser aqui, pode ser na sua casa, mas o Espírito Santo está agindo, ele está movendo, o poder do Espírito Santo, amém, meus irmãos? Então diz assim, versículo 15, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Olha o propósito de Deus se cumprindo. Está vendo? Por que Deus permitiu tudo aquilo? Por que passou o tempo? Por que pessoas foram levadas cativas? Por que o Senhor era com esse general? Está vendo? Para chegar nesse ponto aqui, porque toda a terra, ele disse, aquilo quando a Síria, todo mundo tinha notícia da Síria, todo mundo tinha notícia desse general importante. Quando de longe eles ficavam sabendo, vai lendo a história para você ver, o rei da Síria se levantou contra nós, acabou. Ia haver uma guerra, ia haver confusão, ia haver morte, ia haver pessoas levadas cativas, todo mundo temia a esse rei, a esse Deus Rimon, a esse general, ao exército assírio, entende, meus irmãos? Então, chegou aqui e disse, agora eu reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel, agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei, e instou ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Amém, meus irmãos? Olha o homem de Deus aí. De graça eu recebi, de graça eu vou dar. Pronto. Amém? Diz, versículo 17, disse Naamã,
Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Amém, meus irmãos? Esse homem converteu. Esse homem converteu. Olha o propósito, Deus estava de olho na alma dele, porque através dele, meus irmãos, olha o estrago que fez no mundo espiritual, para o lado do mal. Olha o estrago que fez esse homem proclamando que o Senhor é o Senhor da vida dele a partir de agora. Não era Rimon mais, não era o Deus, ele encontrou um Deus muito mais forte, muito mais poderoso, porque se deu tanto que já não tinha pedido para esse Deus Rimon para ele ser curado, mas não foi. E diz aqui, versículo 18, nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimon para ali adorar a ele, se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon. Quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o teu servo, perdoe o Senhor a teu servo. E lhe disse, vai em paz. Amém, meus irmãos? Ele chegou e já abriu o coração dele, falou assim, olha, eu estou lá porque eu sirvo a esse rei, e de vez em quando eu tenho que entrar na casa de Rimon com ele, mas se eu me curvar e me prostrar, falei, eu não estou fazendo isso para esse Deus Rimon, eu estou fazendo isso para o Senhor nosso Deus, o Senhor que me curou, o Senhor, o Deus de Israel, amém? Esse homem converteu. Imagina o testemunho desse homem, meus irmãos. Imagina. Então, quando nós olhamos, meus irmãos, para a palavra do Senhor, a gente vê assim, que o Senhor, ele opera em tudo, em todos os lugares. Finalizando, você pode lembrar, por exemplo, daquela passagem daquele homem hidrópico, né? Ele tinha barriga d'água, né? É um problemaço, né? Uma enfermidade. E esse homem participava, mas as roupas dele eram bem largas para que ninguém pudesse ver, né? Que esse homem estava enfermo, estava doente. Mas o Senhor revelou esse homem dentro de uma sinagoga, na hora de um culto, na hora que estava ali ministrando ali. E o Senhor estava lá, e o Senhor curou esse homem. Amém, meus irmãos? Então estava escondido, mas o Senhor vê. Muitas vezes nós não queremos que o Senhor, que alguém fique sabendo que a gente tem uma certa enfermidade ou um certo problema e tal, a gente fica escondido, mas a gente está lá firme. Aí vem o Senhor e cura aquele homem. Amém? O Senhor chegou para um homem que tinha a mão ressequida, estava num sábado, estava no templo. Significa que não tem dia para curar, amém, meus irmãos? Não tem dia que não pode orar por uma pessoa, todo dia é dia de orar por uma pessoa, amém? Não tem desse negócio igual antes, era a lei, é sábado, não podia, Jesus não estava nem aí para isso. Amém? Aquele homem da mão ressequida, escondida ali debaixo ali, com a mão tampada ali, tudo, para que ninguém visse aquilo ali, porque se visse também mandava pôr para fora, porque não podia entrar ali pessoas, porque era como se elas tivessem uma maldição na vida delas, cheio de religiosidade, cheio de lei, cheio disso, daquilo outro. Aí Jesus chamou aquele homem, primeira coisa que ele disse para ele, revelou para ele, falou, fica de pé, ou seja, vem para o meio, fica de pé, ou seja, levanta a cabeça, vamos lá, né? Quantas vezes, no momento aqui que o Senhor revela para uma pessoa que ela vai ser curada, que ela vai receber uma bênção, que uma porta vai se abrir, às vezes aquela pessoa fica tão indiferente, anula aquela palavra, aquele momento ali de abrir uma porta, de ser curado, de um familiar ser curado, então tem que levantar, tem que vir para frente, entrar no fogo, no meio, amém, meus irmãos? Entrar, é assim que funciona. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, né? Deixa Deus trabalhar, deixa Deus te usar, deixa Deus nos usar, deixa Deus te usar. Tem alguém doente perto da sua casa? Vai lá. Tem alguém que está muito nervoso, tem alguém que está com problema de desemprego, não abre uma porta, vai lá, libera essa porta, em nome de Jesus, ora. Em nome de Jesus, vai abrir uma porta para a sua vida. Amém? Então é com muito temor e tremor também, tá, meus irmãos? Né?
Você libera uma palavra profética. Quando a pessoa, o profeta de Deus mesmo, ele tem a certeza, ele dá até data. É muito complicado isso, mas dá até data. E a data se cumpre. Vai ser curado. Vai ser liberto em nome de Jesus. Amém? Vamos lá na igreja. Lá tem profeta que fala. Lá tem profeta que cura. Tem pessoas muito usadas por Deus. Vamos lá, vamos domingo, vamos trazer convidados. Amém, meus irmãos? Trazer convidados, traz. Vai na fé. A pessoa vai vir, ela vai experimentar o poder de Deus aqui. E ela vai continuar aqui, vai entregar a vida para Jesus, vai batizar. Tem alguém aqui que não é batizado nas águas ainda, meus irmãos? Tem? Todos são batizados. Você não batizou ainda não? Quem que é? Como é que você chama? Karina? Hã? Amém. Só ela, mais alguém? Você também, filho? Seu filho, né? Está de máscara, não é, Maurílio? Aleluia, chegou seu dia, meu filho. É ruim a gente perguntar assim, né? Mas eu sou daqui, eu me considero assim, né? Como... essa é obra do Espírito Santo, né? Amém? Procura o pastor aí, preparar para batizar, né? Vamos descer as águas em nome de Jesus, né? Amém? Vamos nos colocar de pé. Chama as crianças, vamos orar pelas crianças também. Amém. Amém. Meus irmãos, existem também espíritos de enfermidade. Você pode olhar que algumas vezes o Senhor Jesus orou, impôs as mãos, orou, liberou uma palavra sobre o espírito de enfermidade. São doenças espirituais, entende isso? Doenças que se alojam em determinado órgão do corpo, né? Doenças malignas. Ah, mas pode acontecer de uma doença maligna entrar no corpo de uma pessoa que é crente, um espírito maligno? Ah, se essa pessoa der brecha, sim. Se essa pessoa abrir a porta para o diabo entrar, ele entra. Olha o que a Bíblia fala. O diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, buscando o momento certo para quê? Para te tragar. Está escrito nas cartas, é para a igreja. Então, cuidado, igreja. Se der brecha, o diabo está ao nosso derredor. Ao nosso redor está quem? O Senhor, os anjos do Senhor. Mas se der brecha, acabou. Abriu uma brecha, entrou ali. Mas a Bíblia também diz que ele pode entrar por um caminho e vai ter que sair por 7, em nome de Jesus. Amém? Então, nós temos que observar. O Senhor Jesus chegou para uma senhora, tinha 18 anos, que ela era corcunda. Ela andava o quê? Curvada. Ela andava curvada. Ele olhava só para baixo. Imagina. 18 anos assim. O que o Senhor impôs as mãos nela e disse o quê? Espírito de enfermidade, sai! Saiu na hora, meus irmãos. Diga graças a Deus. Saiu na hora. Aquela mulher endireitou na hora. O espírito de enfermidade que estava ali, ó. Amém? Então olhou uma pessoa, às vezes a pessoa nem te procurou, nem nada, mas você viu ali, o Espírito Santo testificou no seu espírito, você teve ali aquela visão, aquela revelação, aquela pessoa está sofrendo, né, te mostrou, falei, eu posso orar por você? Eu vi que você está triste e tal. Pô, muitas vezes a gente faz isso, a pessoa chora na hora, aqui, ó, desce lágrima na hora. Alguém já teve uma experiência assim? Olha só. Amém. Por quê? Porque é assim. O Espírito Santo quer nos usar, meus irmãos. Deixa Deus te usar, vamos deixar Deus usar a gente. Em nome de Jesus, eu estou batendo muito nessa tecla aqui, porque o Senhor quer fazer essa obra aqui, amém? O Senhor quer usar essa igreja. Amém? Igreja somos nós. Amém? Põe a mão no seu coração, fecha os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua palavra, meu Deus. Eu creio, meu Deus, que esse tempo de adoração, como nós temos vivido, principalmente nessas 2 últimas semanas, nos 2 últimos domingos e sextas-feiras, ó Pai, meu Deus, como o Senhor agiu aqui em meio à adoração, meu Pai. Como o Senhor, meu Deus, liberou, meu Deus, aqui, ó Pai, a liberação de dons. Meu Deus, o Senhor quer continuar derramando dons, equipando essa igreja aqui, meu Pai.
O Senhor está nos preparando, Deus, a Igreja Viva, para algo grande, algo extraordinário, meu Pai, vai acontecer neste lugar e nessa cidade, meu Pai. Em o nome de Jesus eu creio, meu Pai. Nós cremos, meu Deus. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, que nesse momento, nessa manhã, meu Deus, que dons sejam liberados agora, meu Pai. Em nome de Jesus. Que dons, talentos, meu Pai. Meu Deus, toca nas nossas mãos, unge as nossas mãos para a obra, meu Pai. Onde nós colocarmos as mãos, meu Deus, haverá cura, haverá libertação, haverá salvação, haverá, ó Deus, milagres acontecendo, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Meu Deus, quando nós colocarmos as mãos na porta da nossa casa hoje, quando nós chegarmos lá, Pai, se tem alguém triste, se tem alguma enfermidade, se tem alguma confusão, algum espírito de confusão, meu Deus, vai bater em retirada na hora, em nome de Jesus, meu Pai. Desavença, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ali filhos discordando dos pais, irmãos brigando, confusão, meu Deus, em nome de Jesus, vai embora, em nome de Jesus, meu Pai. Se tem alguém aqui, ó Deus, que tem sido vítima de alguma inveja, olho gordo, meu Deus, macumbaria, obra de feitiçaria, meu Deus, em nome de Jesus, vai cair por terra agora, em nome do Senhor Jesus, Pai. Se tem alguma enfermidade espiritual, meu Deus, em nome de Jesus, que seja curado agora, que seja liberto agora, em nome do Senhor Jesus. Espírito de enfermidade, vai embora, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Oh Deus, opere em nós, meu Pai, em nome de Jesus, meu